todos e bem-vindos a mais um episódio aqui do canal do Imigrante USA. Eu sou a Larissa Salvador, advogada de imigração, licenciada aqui nos estados da Flórida, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que a maior parte das pessoas são bem confusas sobre. Muitas vezes a gente não toma o tempo para explicar as diferenças e aí acaba todo mundo confuso sem saber o que está acontecendo. O que é isso? Imigração. Você fala, doutora, lógico, eu não sei. Não é só imigração, é o departamento de imigração. Muitas pessoas acham que quando você é pego na fronteira, ou quando você é barrado no aeroporto, ou quando você faz um processo de imigração dentro dos Estados Unidos, ou então quando você tem corte de imigração, ou quando você tem que aparecer num check-in com a polícia da imigração, é tudo a mesma coisa. Mas eu estou aqui para te dizer que, infelizmente, praticamente o meu pesadelo não são a mesma coisa, os recordes não são centralizados em um lugar só e tem muita diferença entre esses departamentos. Agora, uma coisa eu posso te falar que aqui dentro dos Estados Unidos, todos esses departamentos de imigração estão debaixo do Departamento de Homeland Security, tá? Então, um departamento, que é o departamento principal, que é o do Departamento de Homeland, que eles cuidam de todas essas coisas que têm a ver com imigração para os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos. Debaixo deles tem várias outras agências que cuidam de vários aspectos de imigração. Agora, o departamento que cuida de consulados, de embaixadas, aí já é o departamento de Estado. E quando eu falo Estado, nós estamos falando do Estado, o país dos Estados Unidos, tá? Então, o Departamento de Estado cuida das coisas que têm a ver com a embaixada e o consulado, e o Departamento de Homeland Security cuida de agências que cuidam de pedaços do sistema imigratório aqui nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala sobre consulado e embaixada debaixo do Departamento de Estado, eles cuidam da emissão de vistos, eles cuidam da emissão de residência permanente fora do país, e eles também, geralmente, cuidam de vários assuntos para os cidadãos dos seus países dentro de países estrangeiros. Então, o consulado americano, a embaixada americana, é o point, né, de contato para os cidadãos americanos quando algo ocorre no exterior. Então, quando você precisa de um visto para os Estados Unidos, você precisa comparecer ou à embaixada ou ao consulado americano que está no seu país de origem, no nosso caso, muitas vezes, no Brasil. E outra coisa importante, embaixada e consulado são duas coisas totalmente diferentes, não são a mesma coisa. No Brasil, a embaixada dos Estados Unidos fica na capital. Agora, tem consulados que são a extensão da embaixada em outros lugares, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, enfim. Então, consulado, extensão da embaixada em países estrangeiros. Da mesma forma que aqui nos Estados Unidos, a embaixada brasileira é localizada em Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos, mas temos sim consulados brasileiros aqui em Miami, Nova York, a Califórnia, em Los Angeles, enfim. Só para ter essa distinção, para que tudo fique bem clarinho sobre isso. Quando a gente fala sobre a imigração aqui dentro dos Estados Unidos, tem várias agências que são mini departamentos que são encarregados sobre diversas áreas imigratórias, especialmente porque aqui nos Estados Unidos a imigração tem uma demanda muito alta, tem uma necessidade muito grande, então um departamento só seria praticamente impossível cuidar de toda a demanda que tem aqui nos Estados Unidos. Então, primeiramente, tem dois departamentos que lidam muito com a imigração logo que você chega nos Estados Unidos, sendo ou pela fronteira ou então por um porto de entrada, sendo o aeroporto, ou então se você vem pelo navio, enfim. O que é? É o CBP. CBP é Custom Border Control. Eles são praticamente os deuses da entrada, tá? Eles que estão ali, eles que como é que se chama? Eles praticamente que supervisionam, tá?
a entrada de estrangeiro dentro dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Quando você entra no aeroporto, você chega aqui pelo aeroporto, quando você tem que passar com o seu passaporte estrangeiro por aquele agente que vai carimbar, que vai te fazer perguntas, eles trabalham para o CBP, que é o departamento que literalmente controla as entradas dentro dos Estados Unidos. Da mesma forma, até mesmo pessoas que entram pelo Caicai, a primeira pessoa ali na fronteira que você vai se debater são os oficiais do CBP e também do ICE. I-C-E. O que é o ICE? O ICE é a polícia da imigração. Eles são as pessoas encarregadas, igual a Polícia Civil, a Polícia Federal, de reforçar a lei, né? De ter certeza que todo mundo está cumprindo aquela lei específica. E imigração é uma lei específica. Se você for parada na rua por uma violação de tráfico, a probabilidade daquele policial saber qualquer coisa sobre imigração é quase não existente. Então, ele não vai saber todas as leis, ele não vai saber os requisitos. Mas o ICE já tem um critério, já tem uma lista de requisitos quando a gente fala sobre imigração. Então, o ICE é a polícia de imigração que lida com a detenção de pessoas que estão vindo pela fronteira. Eles que lidam até mesmo, muitas vezes, com todo o processo do início, uma vez que você é pego na fronteira para as pessoas que vêm pelo Caicai, ou então para as pessoas que estão dentro dos Estados Unidos e já passaram da validade da sua estadia aqui, e acontece alguma coisa, você é preso e vai parar no centro de detenção de imigração. Geralmente você está lidando com o ICE, tá? Que é a polícia da imigração. Outro departamento que as pessoas não têm muito a distinção é juridicamente falando. Tem um departamento que é só o setor jurídico da imigração, que é só o lugar onde você vai para a corte de imigração, que tem o advogado do governo, que tem ou você sozinho ou então você e o seu advogado de imigração, tem o juiz, tem uma pessoa fazendo todo um boletim do que está acontecendo ali na corte, da fala de cada um. Isso é o Executive Office for Immigration Review. Tá, doutora, não entendi nada. O EOIR, E-O-I-R, tá? Esse departamento, ele é encarregado de todo o processo jurídico que vocês têm com a Corte de Imigração. Quando você recebe uma intimação para participar de procedimentos de deportação, você está lidando com o EOIR, com o Departamento Jurídico da Imigração. Então, você não vai ter uma entrevista com o oficial, você não vai ter que dar um depoimento para um oficial do ICE. Você vai ter um processo na corte com o juiz e, diferente de a corte criminal, quem decide o seu caso não são jurados. Quem decide o seu caso é o juiz de imigração, tá? Então, muitas pessoas que estão entrando pela fronteira, que não entendem o sistema, é importante saber que, mais uma vez, quando você cai num processo de deportação com o juiz, é só uma pessoa que está decidindo o seu caso, não são várias. Sim, tem todo o sistema para você poder apelar, que é um outro departamento dentro do jurídico da imigração, mas, mais uma vez, é uma pessoa que decide se você fica nos Estados Unidos ou não, tá? Então, esse é o departamento jurídico de imigração. Outro caso nós também temos o USCIS, que é USCIS. Tá, doutora, mais uma sigla, quem são eles, o que eles fazem? Toda petição que você dá entrada aqui dentro dos Estados Unidos, por exemplo, muitas pessoas vêm para os Estados Unidos com um visto de turista e uma vez que você chega aqui, você decide, sabe de uma coisa? Vale a pena eu estudar aqui nos Estados Unidos, quero aprimorar o meu inglês, quero aprender mais, ou até pessoas decidem fazer a faculdade aqui nos Estados Unidos. Você vai e você precisa fazer uma troca de status, né? Quando você prepara a sua aplicação
para fazer essa petição para troca de status, você não está mandando para o CBP, você não está mandando para o ICE, você não está mandando para o jurídico da corte, você vai estar mandando essa petição para o USCIS. Eles são encarregados de determinar esses tipos de aplicações, tá? Muitas vezes pessoas que que casaram aqui nos Estados Unidos, a sua aplicação de casamento para o Green Card vai para USCIS. Não vai para o ICE, não vai para o CBP, não vai para o UIR, vai para o USCIS. Uma coisa que é importante as pessoas saberem é que, sim, todos esses departamentos estão debaixo do Departamento de Homeland Security, mas, como todos nós sabemos, o ser humano tem as suas falhas, então muitas vezes esse sistema de informação não cruzam um com o outro facilmente. Então, muitas vezes pessoas que entram nos Estados Unidos passam e não têm o seu passaporte carimbado, ou então não tem o seu I-94 atualizado pelo CBP e depois querem fazer uma extensão de visto, é importante, primeiramente, essa atualização ser feita com o CBP antes de você fazer o pedido de atualização, porque o USCIS não vai procurar essa informação diretamente com o CBP. Você que tem que comprovar que a sua entrada foi de acordo com todas as leis e com todas as regulações dos Estados Unidos. Outra situação é, muitas vezes as pessoas fazem aplicação para extensão de visto, no processo conhecem alguém, se apaixonam e casam. E, no meio disso tudo, o caso de extensão é negado. Se não tiver uma atualização da imigração do seu status atual, a imigração pode e muitas vezes vai acabar dando uma intimação para você comparecer à corte. E se você não receber e você tiver uma nota de deportação, uma ordem de deportação, não interessa que você já iniciou o seu caso com o USCIS, porque isso não é automaticamente atualizado no jurídico. E se você tiver uma ordem de deportação, eles não automaticamente já atualizam o USCIS e tem todo um processo que tem que ser feito para atualização. Enfim, são várias informações necessárias. Não tem como a gente encaixar tudo isso em um vídeo só. Nós vamos continuar falando sobre isso porque é importante você saber as diferenças. Então, continuem assistindo o nosso canal no YouTube, no canal do Imigrante USA. Entre em contato com o nosso escritório no info@salvadorlawpa.com e também por telefone no símbolo do mais, número 1, 954-773-8175 e nos sigam nas nossas redes sociais no salvador.law, tanto no Instagram como no Facebook. Até a próxima!